O que nós tínhamos? Nós tínhamos acusações de que o Neri Geller estaria por trás dessa função aí da importação de arroz, porque teria um ex-assessor trabalhando na Conab, que foi sócio do seu filho, enfim, veio muita informação ao mesmo tempo. Eu gostaria que o senhor relatasse para nós, essa é uma oportunidade boa, para trazer a limpo, de como é que foi esses bastidores da sua saída do Ministério. O senhor, que diga-se de passagem, num primeiro momento, seria o ministro, era até uma espécie de ministro do Ministério sem o cargo, né, Neri? Alex, na verdade é muito tranquilo com relação a isso. O setor inteiro sabe, principalmente quem estava mais à frente, e assim como o governo, os técnicos do governo sabem exatamente o que aconteceu. Quando começou a se discutir essa questão, ainda antes da enchente, da possibilidade da importação de arroz, eu não fui chamado pelo ministro Favaro, porque tinha um quesinho de ciumeira completamente desnecessário. Mas eu participei de uma reunião com o presidente Lula, estava eu, o ministro Haddad, o ministro Carlos Favaro, o ministro Paulo Teixeira, o presidente Lula e também os técnicos do Ministério da Fazenda. E eu coloquei bem claro a minha posição com relação à importação, deixando bem claro que a produção de arroz e o preço do arroz é globalizado. O consumo mundial passa de 700 milhões de toneladas, portanto, importar 1 milhão de toneladas não teria efeito na questão da inflação zero, nenhuma. O que iria acontecer seria especulação, e desequilíbrio e insegurança na questão do fornecimento. Isso eu falei ao presidente Lula e falei também ao ministro Haddad, ao ministro Favaro, colocando essa minha posição muito alinhado, porque eu conversei muito com o setor arrozeiro. Essa foi a minha posição. Depois, na época, na hora da enchente, eu fui radicalmente contra gastar 5, 6 bilhões de reais quando nós não temos dinheiro para seguro. Importar, o que não ajuda a resolver o problema. A preocupação do governo com relação ao fornecimento é válida sim. Vamos também ser coerentes com a questão. Agora, a política implementada foi um equívoco e cabia a nós, como técnico, quem conhece o setor, pautar o presidente. E a partir daquele momento, Alexandre saiu da pauta. Ele voltou para a pauta somente na enchente, na ânsia de querer fazer média política com o presidente da República. O presidente Lula foi completamente mal informado. Completamente mal informado. A posição minha e do Ministério da Fazenda foi contra a importação. Contra a importação. A partir do momento... Isso posição na Casa Civil, posição pública e posição técnica forte minha. A partir desse momento, o ministro Favaro pôs isso embaixo do braço. Obviamente, eu tenho respeito e sigo a hierarquia. Eu fui secretário de 4 ministros, o Mendes, o Antônio Andrade e também o Blairo Maggi. E como secretário, quando sou voto vencido, eu acompanho o governo e respeito. Mas a minha posição foi contrária. E quem carregou essa pauta, então, foi o ministro Favaro. E fez toda essa lambança que ele fez. Eu participei de 1, 2 reuniões com a indústria, o setor, como técnico, como secretário, mas não tive voz para realmente me posicionar e ser... E por que ele pegou essa bandeira nele? Foi alguma orientação, foi uma pressão do Planalto? A gente não entende muito. Eu me lembro da primeira reunião com a Farsul, na qual ele se posicionou, olha, como quase que rogando o apoio dos produtores para que houvesse essa importação de arroz, mas me parece que ele estava meio perdido, estava agindo pressionado ali. Mas ele é um homem de agricultura, sabe os efeitos que daria, né? Alex, problema de se não aprofundar na discussão e a ânsia de... Eu vou ser bem sincero e não quero exagerar na crítica, mas a ânsia de querer fazer política do ponto de vista de ajudar a ser responsável no derrubar a inflação, de fazer cesta básica, fazer assistencialismo. Foi isso que aconteceu, com todo o respeito, eu não quero me aprofundar nisso. E com relação... Quando aconteceu o leilão, o rapaz que participou do leilão é muito tranquilo, ele foi assessor meu e ele apoiou, inclusive, o ministro Favaro na eleição dele.
ele é advogado, ele atua no agronegócio, ele foi assessor meu até 2020. Agora, está lá nos anais da Conab. Depois, ele se credenciou pela Conab, ele estava atuando na Conab como corretor, e não só na Conab, mas na Bolsa de Valores, durante um ano antes de eu assumir o ministério. Eu não sabia que ele tinha participado. E eu não sabia tanto, Alexandre, que eu, na hora, pulei na frente. Eu fui para a Comissão de Agricultura, fiz enfrentamento, porque eu não tenho uma vírgula para esconder. Nem uma vírgula. O meu defeito político é que eu sou para frente, eu me posiciono, e isso acaba criando ciumeira. Isso criou muita ciumeira, porque eu sempre tive posições muito firmes. Então, Alex, eu sei que eu tive a solidariedade da maioria dos produtores, das lideranças do setor, porque me conhecem há 20 anos, desde 2007, quando nós renegociamos todo o endividamento, quando nós aprovamos o Código Florestal, quando nós aprovamos a biotecnologia. Eu sempre estive na trincheira. Quem conhece a minha vida sabe como é que é a minha ação como homem público. Eu faço as coisas por convicção mesmo. Isso gera ciumeira, isso gerou, no caso, insegurança. Depois que eu saí do ministério, quando viram que tinham feito, aí me chamaram de volta, mas não me sentia à vontade para voltar para o ministério. Acho que hoje eu, o Henrique, o Alexandre, o seu Pires, essas pessoas fazem falta, porque conhecem o setor, faz falta no Ministério, tanto que o Ministério está lá, acéfalo, não participa de política de crédito, não participa de política de seguro agrícola, não exerce a política de garantia de preço mínimo, porque os contratos de opção é uma vergonha. Alex, é uma vergonha, é um absurdo. Querer fazer contrato de opção quando o mercado está muito acima do preço mínimo, isso é desestimular, isso não é ajudar o governo.